Deus abençoe os meus queridos irmãos. Que o Senhor hoje derrame chuvas de bênçãos para todos vocês. Que o Senhor abençoe. Amo vocês com todo o meu coração. Deus abençoe todos vocês. Que a glória do nosso Deus nos acompanhe nesta tarde com sua bênção gloriosa e maravilhosa. Obrigado, Senhor, por esse momento que não tem comparação, tão particular, tão cheio de bênção. Pode se sentar, irmãos. Há 60 anos, Deus, através do Espírito Santo, se manifestou a nossa irmã Maria Luísa e lhe disse que daquele pequeno redil, 4 pessoas, a igreja seria grande, direcionada pelo Deus Altíssimo. E hoje, após tantos anos, mais de 60 países, 1.300 lugares ao redor do mundo, desfrutamos dessa bênção tão maravilhosa. Quem dá glória ao Senhor por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvemos o nosso Deus. Nos regozijemos e nos alegremos, porque hoje é dia de vitória e dia de bênção. Quem acredita assim? Demos ao Senhor uma salva de palmas, uma grande salva de palmas. Que a honra e a glória seja para o nosso Deus. E para mim, neste momento, é uma honra deixar vocês na companhia do nosso pastor geral, o irmão Carlos Alberto Baena Lopes. Deus abençoe. Deus abençoe todos os meus irmãos. Bendito o nome do Senhor por esse dia glorioso. Esse é o segundo estudo bíblico aqui no Movistar Arena. Glória a Deus. E a glória de Deus viveu uma irmã que hoje está aqui, de uma das igrejas que nos acompanha. Ela teve uma visão há 4 meses, que estava num estádio e que quando a nossa irmã Maria Luísa passava para o púlpito, imediatamente caía um raio de luz imenso, que cobria ela e cobria todos os corações. Essa luz é o Senhor Jesus Cristo, aleluia. E uma irmã, no estudo bíblico anterior, movida no seu coração, sentindo que Deus estava aqui conosco, ela chegou à igreja com uma bengala e era tanta emoção de sentir a glória de Deus neste lugar que ela esqueceu da bengala e levantou as 2 mãos. E depois de louvar a Deus, nem sequer pediu pela cura, senão que agradecer a Deus por que era a glória de Deus aqui conosco e foi curada, nunca mais precisou usar daquela bengala, aleluia. E uma outra irmã que não conseguiu vir, porque é difícil achar a vaga, essa irmã valorizou a glória de Deus, ficou em casa e disse: não interessa, se eu não consigo ir, de qualquer forma, o simples fato de que a irmã Maria Luísa esteja em Bogotá quer dizer que há bênção para todos. E no dia seguinte, quando foi à congregação, o Espírito Santo, na profecia, lhe disse: ouvi tuas palavras e me agradei da forma como tu pensas, te abençoarei. E naquele mesmo dia, no louvor, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Bendito, louvado seja nosso Deus. Aleluia. Vamos, irmãos, receber neste momento a nossa irmã, junto com a orquestra, que estará interpretando o hino número 14, Firmes e Adiante. Glória a nosso Deus. Firmes y adelante.
Glória ao Rei, bendito seja o Senhor. Glória a nosso Deus. A presença de Deus aqui conosco. Aleluia. Gostaria de cumprimentar a comitiva que acompanha a nossa irmã Maria Luísa, ao nosso irmão César Eduardo Moreno, a nossa irmã Ângela Oviedo, e seus filhos Dylan Adriano Moreno. Os nossos irmãos, o irmão César Eduardo é o administrador mundial da igreja, a nossa irmã Ângela é a vice-presidenta mundial da Fundação Internacional Maria Luísa de Moreno, e tanto o irmão César quanto a irmã Ângela estão a cargo do escritório da igreja em Bogotá e fazem um trabalho maravilhoso com a igreja em nível mundial, e também eles têm estado à frente desses eventos, desses estudos bíblicos maravilhosos. Temos que valorizar tudo o que temos, a organização da igreja, a logística, porque realmente é admirável esses eventos. Quando alugamos esse lugar, diziam que quanto iam cobrar, porque cobram bastante. Sempre que tem um evento, a entrada custa, mas aqui não está se cobrando absolutamente nada, porque tudo de Deus é diferente. Também gostaria de apresentar a irmã Raquel Hernández. Se a irmã Raquel fica em pé, a irmã Raquel é sobrinha da nossa irmã Maria Luísa e a minha esposa, a minha amada esposa. Tem funções administrativas no escritório da igreja. Da mesma forma, gostaria de apresentar ao irmão Dario e a irmã Beatriz, o irmão Dario Falcão e a irmã Beatriz Piraquive. Eles são evangelistas e realizam o trabalho para o Senhor nos países, pregando o evangelho. O nosso irmão Dario recebeu o chamado para oficiar os batismos de água. Glória ao nome do Senhor. E também gostaria de cumprimentar, que fiquem em pé, o nosso irmão Andrés Carrillo e a nossa irmã Patrícia Ocanha, que realizam a supervisão internacional da igreja e fazem um trabalho maravilhoso no Senhor. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. O mesmo gostaria de cumprimentar o irmão Ivan Alejandro Bossa e a sua esposa, a irmã Marta Cecília Hernandes, também sobrinha da irmã Maria Luísa. Também quero cumprimentar o irmão Álvaro Herrera, supervisor da igreja dos Estados Unidos, com a esposa dele, a irmã Maria Clara Moore. Também gostaria de cumprimentar o irmão Dario Falcão Jr. e sua esposa, a irmã Aileen Suíta, pastores da igreja no Panamá. Também cumprimento todos os representantes do Partido Mira que se encontram aqui presentes. Por questões de tempo, não posso falar cada um de vocês por vez, mas uma salva grande de palmas para essa bancada de Mira. E deixo vocês na companhia do irmão Boris Caicedo e deixamos ele aqui com muito carinho, irmão Boris. Bendito o Deus Todo-Poderoso. Que formoso, irmãos, desfrutar um culto assim tão formoso. O trabalho da nossa irmã. Eu lembro há 40 anos que a irmã viajava de Bogotá a Guayaquil, viajava 40 horas para profetizar a 8 pessoas. Hoje em dia a igreja cresceu, glória ao Senhor. E tivemos a visita da nossa irmã Maria Luísa, um estudo bíblico formoso, igual esse, maravilhoso. Aconteceram coisas maravilhosas, irmãos. Naquele dia tinha mais de 10.000 pessoas e milhares de irmãos teve uma visão. E a visão foi exatamente a mesma. Que quando a irmã entrou, uma luz, um raio de luz caiu sobre ela e acompanhou em todo o estudo bíblico. Bendito seja o nosso Deus. Louvores a Deus. Sinal de apóstolo. Por último, irmãos, uma irmã, eu conheço essa irmã desde criança, e ela tem um problema de acne muito agressivo. O acne que ela tem deixado muitas marcas no rosto dela, mas ela foi ao estudo bíblico, e no estudo bíblico ela começou a suar
e o rosto estava ardendo, e ele dizia: eu não vou ficar pensando nisso, o diabo quer me deixar aqui pensando nessas coisas, eu não vou ficar pensando. E no final do estudo bíblico, foi para casa com a promessa de que receberia a bênção, porque essa foi a promessa que Deus falou através da nossa irmã Maria Luísa. Chegou em casa e quando ela se olhou no espelho, sua cara estava completamente limpa. Bendito e louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, irmão. Que Deus abençoe. Obrigado, irmã Maria Luísa. Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigado, irmão Boris. Vamos cantar o coro 171. Satura-me, Senhor, com teu Espírito, e que assim seja, sentindo e desejando em nossos corações. Graças ao nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvores ao Rei da Glória. Que emoção, que maravilha, a glória de Deus se manifestando. E vamos cumprimentar várias famílias que são muito antigas da igreja, que estiveram nos primeiros anos. Algumas levam 53 anos de antiguidade e começaram na igreja do bairro Santander. E que a igreja do bairro Santander foi onde nasceram a maioria das igrejas que estão aqui. Muito bem, irmãos, eu gostaria de dar a palavra neste momento ao nosso irmão Daniel Caicedo, pastor da igreja de Kennedy, que ajuda a supervisar a igreja em Bogotá. O nosso irmão Daniel vai falar com vocês. Bendito nosso Deus, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Em nome das famílias antigas da igreja, agradecemos a Deus por nos permitir esse momento tão maravilhoso. A nossa irmã Maria Luísa, obrigado por nos ensinar a amar a Deus. Em nome de todas as famílias antigas, por tudo que fez por nós. Se não fosse pelo seu coração, nós não estaríamos na igreja, irmã. Eu fui testemunha presencial do dia quando Deus disse a nossa irmã Maria Luísa que tomasse as rédeas da igreja e que viria um despertar espiritual. Um exemplo de crescimento espiritual é que quando nossa irmã Maria Luísa tomou as rédeas da igreja, em Bogotá se realizava 2 cultos por dia, um em férias e um no Santander. Hoje em dia são 72 cultos por dia. Glória ao nosso Deus. Louvores ao nosso Rei. E eu finalizo compartilhando um sonho que teve uma irmã, que ela via uma multidão que era impossível de contar. E essa multidão era guiada pela irmã Maria Luísa, segurando a todos da mão até o Senhor Jesus Cristo. Quando ela chegou numa área muito alta, o nosso Senhor Jesus Cristo a recebeu
E com o nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa irmã Maria Luísa mergulhou em umas águas muito profundas. E nessa profundidade se escutava uma voz muito forte que dizia: sob a face da terra, somente a minha filha Maria Luísa lhe revelo os mistérios do reino. Bendito e louvado o nome do Senhor. Um abraço muito grande para todos. Desfrutemos desse momento. Deus abençoe, irmãos. Recebamos com o nosso coração aberto a nossa amada irmã Maria Luísa. E nós estamos muito contentes e muito felizes no Senhor no dia de hoje, porque hoje é um dia de festa para o nosso Deus, é um dia de regozijo, é um dia onde nos congregamos uma terceira parte da igreja de Bogotá, na Colômbia, e nós estamos aqui reunidos para glorificar a Deus, para engrandecê-lo, para reconhecê-lo ou valorizá-lo e dizer para o Senhor que nós estamos aqui na sua presença, que Ele nos envie, que Ele nos use e que Ele nos ajude para que nós cheguemos no final dos nossos dias o servindo com todo o nosso coração. Então agradecemos ao Senhor por isto e junto com vocês agora vamos fazer a meditação da palavra do Senhor. E vamos aprender também, e além disso, vamos honrar ao nosso Deus, porque foi Ele quem nos disse que fizéssemos estudos bíblicos, e é por isso que estamos aqui, na sua presença, obedecendo o que Ele nos ordenou. Então, a honra e a glória sejam para o nosso Deus. Vocês podem sentar e vamos abrir a Bíblia em 1 de João. Em 1 de João, no capítulo 1. Nós vamos ler assim rapidamente e depois disso vamos começar com as perguntas no dia de hoje. E agradecemos ao Senhor porque Deus nos deu a oportunidade de vir nestes lugares tão grandes. Eu me lembro que muitos irmãos no passado sonharam que viam que nós celebrávamos cultos nos estádios. As pessoas, os irmãos sonharam isto e para nós parecia impossível, porque naquela época, quando eles sonharam, nós éramos só uns 50 crentes e nós pensávamos, como será isso? Mas graças a Deus, hoje, por exemplo, estão se cumprindo todos esses sonhos dos irmãos que sonharam naquela época. Graças ao Senhor pelas suas promessas. Agradecemos porque Deus tem feito tantas promessas e Ele cumpriu tudo exatamente como Ele falou. Bem, então diz aqui em 1 de João, diz o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos e o que contemplamos. Aqui ele está destacando uma pessoa muito importante. João aqui está destacando uma pessoa muito importante, porque ele diz o que contemplamos e apalpamos com nossas mãos, que os nossos olhos viram com respeito ao verbo da vida. Então, o verbo da vida está falando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui João, como ele esteve naquela época, e ele viu o Senhor como ser humano. Ele o viu pessoalmente. Ele teve esse privilégio de andar com o Senhor. E é por isso que no verso 1 ele disse o que vimos, porque João aqui incluiu os outros apóstolos. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e apalpamos. Falando a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, bendito seja o Senhor. No verso 2, porque a vida foi manifestada e a temos visto. Quem era a vida? O Senhor Jesus Cristo. E a temos visto, porque eles tiveram o privilégio de tê-lo visto pessoalmente,
diz: testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, isto vos anunciamos também, para que também vós tenhais comunhão conosco. E nossa comunhão verdadeiramente é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que vossa alegria seja completa. Glória ao Senhor! Imaginem a nossa alegria e a alegria de todos os que ouviram e ouvem todas as palavras do apóstolo João, testificando a respeito do Senhor e dos prodígios e os milagres e a manifestação gloriosa que o Senhor fez naquela época quando ele esteve na terra, quando ele esteve em carne, pregando o reino dos céus, ensinando ao mesmo tempo a lei de Moisés para que as pessoas cumprissem a lei e depois começaria essa fase formosa de salvação, esse novo método de salvação que o Senhor estava oferecendo, que era o reino dos céus, o evangelho, que era crer no Filho de Deus, crer em Cristo como o Deus verdadeiro, como o Filho de Deus e o próprio Deus. Então, isto nos encheu também de muita alegria nos nossos corações, porque hoje nós, após milhares de anos, estamos desfrutando desse Deus poderoso também. Estamos desfrutando desse verbo da vida, desfrutando do Senhor, do Salvador, daquele que uma vez foi menosprezado e não creram nele. O seu próprio povo não creu nele. Até o dia de hoje, eles não creem, mas nós cremos. E nós temos recebido muitos benefícios. Estamos recebendo eles constantemente, os benefícios do nosso Deus, desse Deus que existe, desse Deus que é real, que é vivo, que não é somente uma história ou uma narração da Bíblia, mas que é uma coisa verdadeira que nós desfrutamos hoje. E agradecemos ao Senhor e nos sentimos orgulhosos do Senhor ter olhado para nós com olhos de misericórdia e que nós tenhamos esse privilégio de estar na presença do Senhor. Que Deus olhou para nós com esses olhos de misericórdia e Ele nos permite estar aqui, porque Ele nos está sujeitando e apoiando com as suas promessas, com o seu consolo, com o seu ânimo, com as palavras consoladoras do Espírito Santo. Agradecemos ao Senhor. E aqui no verso número 5 diz: e esta é a mensagem que temos ouvido dele e vos anunciamos. Deus é luz e não há treva alguma nele. Se dizermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, limpa-nos de todo pecado. Se dizermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Estes versos o apóstolo estava os dizendo para os ouvintes, para aqueles que ainda não tinham se convertido ao evangelho, talvez para os judeus daquela época. Ele estava pregando para eles, dizendo: vocês que dizem que guardam a lei de Moisés e a cumprem e não têm pecado, vocês estão se enganando, porque todos pecaram, todos pecamos, o apóstolo disse. E é por isso que quando ele pregava sobre Cristo, ele disse para eles que deviam se converter para que Cristo limpasse os seus pecados com o sangue que ele tinha derramado na cruz do Calvário. De uma outra forma, mesmo eles seguindo a lei de Moisés, eles continuariam
com o pecado vigente nas suas vidas. Por isso, no verso 9, ele disse para eles, para os judeus, e não somente para eles, mas para todas as pessoas que até o dia de hoje não se converteram a Deus e não o conheceram ainda. Essa pessoa está andando no pecado e vivendo no pecado, mesmo ela dizendo que ela é santa e não faz pecado, é mentira, porque ela está vivendo no pecado, porque o único quem tira os pecados é o Senhor, é o Espírito Santo quem transforma. Então, para aquela época, para os judeus e para os de hoje, para os que ainda não se converteram ao Senhor, o verso 9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Era assim como o apóstolo pregava para eles naquela época. Vocês estão seguindo a lei de Moisés, mas devem se arrepender, crer em Cristo Jesus, confessar os seus pecados, não somente diante de Deus, mas entre vocês também, se pedir perdão pelas ofensas que vocês cometeram uns contra os outros, ou as maldades que alguém fez para o outro. Devem se confessar, se arrepender e pedir perdão, e também para Deus, porque além disso vocês estão ofendendo a Deus. Então diz no verso 10, se dizermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Era a forma como o apóstolo estava falando lá com as pessoas, com o povo, com os judeus. E esta palavra também existe para hoje. Nós, os que nos consideramos gentios e que também vivemos no mundo que não recebeu ainda a palavra de Deus, para eles também é esta doutrina. Estas palavras também são para eles, porque eles devem se arrepender, porque ninguém é perfeito e ninguém é santo. Somente quando a pessoa chega no caminho de Deus e ela conhece o Senhor e Deus a limpa e a perdoa e a transforma, então aí uma pessoa pode dizer que está vivendo uma vida agradável e santa diante do Senhor. Este convite era para aquela época. Levemos em consideração que se passara mais de 2000 anos, contudo, para o dia de hoje, esta mensagem continua vigente, porque o nosso Deus a vivifica por meio do seu Espírito, para que ela entre nos nossos corações e nas nossas almas. E hoje que o nosso Deus se manifesta entre nós, o Senhor está se manifestando grandemente por meio dos dons espirituais. O Senhor, Ele se move nas nossas vidas por meio de sonhos, da profecia, por meio da profecia e das visões, das revelações, do discernimento. Por meio de todos esses dons, Deus se manifesta nas nossas vidas e nos faz crer e pensar e aceitar que nós estamos aqui andando e conhecendo um Deus vivo e de poder, um Deus que existe sim, que é real sim, e que Ele fez muitas maravilhas nas nossas vidas, que o Senhor fez muitas grandezas no nosso coração e Ele mudou a nossa alma. Eu me lembro que no ano de 1967 veio a primeira profecia na minha vida e eu não entendia o que era, mas foi quando Deus falou comigo e Ele me fez a primeira promessa, a promessa maravilhosa que o Senhor estaria me usando para lhe servir, e que Ele me daria dons, e eu não entendia nada. O que seriam os dons? Eu não sabia, porque naquela época eu estava só começando a ler os primeiros capítulos da Bíblia, em Gênesis. Então eu não entendia, mas eu agradeço ao Senhor hoje, porque estou em pé diante da presença do nosso Deus, fazendo o que Ele disse e o que Ele me ordenou, e se cumprindo dessa forma a sua palavra, as suas promessas maravilhosas. Então, como não creria em Deus? Como não creremos no nosso Deus? Se
Qual ser sobrenatural ou ser humano, mesmo sendo poderoso, pode falar e dizer coisas para nós tantos anos atrás e que ainda leva em consideração essas coisas no presente, se cumprindo essas coisas à perfeição? Só pode ser porque existe um Deus verdadeiro, um ser supremo, e nós hoje estamos louvando esse ser supremo. Glória ao Senhor. E assim, irmãos, então, com o coração alegre, com o nosso coração cheio de alegria, vamos agora sim a começar com as perguntas do dia de hoje. Irmã Maria Luísa, boa tarde. Também a todos os meus irmãos, boa tarde a todos, que Deus abençoe a todos. Irmã, no nome do bairro de Santander, da igreja de Santander, receba uma saudação cordial. Te amamos no Senhor. Irmã, se me permite, tem uma pergunta no livro dos Salmos, capítulo 96, verso número 4. Sim, irmão, sim. Salmo 96, verso 4, que diz assim: Porque grande é o Senhor e digno de supremo louvor, temível sobre todos os deuses. Irmã, minha pergunta é: como podemos dar a Deus esse louvor supremo? Irmã, Deus abençoe. Para dar ao nosso Deus o louvor, nós precisamos fazê-lo com todo o nosso coração. Quando dizemos que devemos aperfeiçoar o louvor para o nosso Deus, estamos falando de como conduzimos a nossa vida na presença dele. Se nós estamos andando numa vida pecaminosa, numa vida mais ou menos no Senhor, o seu louvor não poderá ser perfeito para Deus. Deus não vai receber, nem vai ver isto como louvor da sua parte, porque você está falhando com ele. Então, nós, os seres, ou o Senhor está nos ensinando que nós devemos viver uma vida muito reta, viver uma vida santa e agradável diante de Deus, para que dessa mesma forma as nossas orações, os nossos cânticos e os louvores que nós elevemos para Deus sejam perfeitos, como quando Ele diz: cantai com inteligência, é isto, com o coração, tendo uma vida limpa. Nós podemos aperfeiçoar a nossa vida, nós podemos viver em santidade. Há pessoas que dizem que é mentira, que nós, como seres humanos, não podemos viver em santidade, mas nós podemos viver em santidade sim diante do Senhor. E Deus vai receber esse louvor com muito agrado, e Deus vai ficar muito feliz e contente conosco, porque nós estamos vivendo a vida que Ele quer. Então, as nossas orações e tudo o que fizermos, Ele vai ouvir e vai nos abençoar. Então, é isso. A perfeição da nossa vida é o que faz que os louvores sejam de supremo louvor e que possamos cantar com inteligência e fazer tudo à perfeição para o nosso Deus. É a vida que nós estamos conduzindo. Nós podemos, o nosso Deus vai nos ajudar para que possamos viver essa vida grata e agradável diante de Deus sem falhar com Ele, porque temos que deixar tantas coisas que nos afastam do Senhor, a mentira, a inveja, esses pecados pequenininhos que as pessoas chamam. São só pecados simples, mas a inveja, os ciúmes, os rancores, as raivas, as brigas, tudo isso prejudica tanto a nossa vida espiritual. Isso faz que Deus se afaste de nós, que Ele fique muito longe e que Ele não nos ouça. Então temos de vencer tudo isto e temos de pedir a Deus para nos ajudar, porque Deus pode nos mudar. Temos de orar e dizer: Senhor, me ajuda, porque eu sozinho não consigo, mas Tu vais me ajudar. Bem, vamos seguir em frente. Boa tarde, irmã Maria Luísa. A Igreja de Santo André se regozija por novamente estar em frente a você. Irmã, tem uma pergunta da Bíblia, está localizada em Deuteronômio 6:5. Sim. E diz: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Irmã, aprendemos
que a alma é algo que Deus nos dá e que está em nosso interior. Irmã, gostaria que me ensinasse o que é realmente fazer as coisas com a alma. Falamos de louvar com a alma, servir a Deus com a alma, amar a Deus e louvá-lo com a alma. Você poderia me explicar o que significa isso e como atua a alma em nosso interior para que nós façamos as coisas como Deus quer que as façamos? Muito obrigada. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu ser, com todos os teus pensamentos. É que nós temos de amar a Deus, e quando nós amamos, nós agradamos a pessoa que amamos. Quando alguém ama uma outra pessoa, busca muitas formas para agradá-lo, para o atender, é atencioso, faz tudo de melhor para que essa pessoa esteja bem, porque ama ela. E o Senhor diz aqui que nós temos de amá-lo primeiro, antes do que a nós mesmos. Como nós nos amamos? Nós nos amamos porque queremos, por exemplo, eu quero ter o que eu gosto, comer as coisas que eu gosto, fazer o que eu gosto, usar a roupa que eu gosto, viajar porque eu gostei de conhecer esse lugar, porque eu gosto de fazer tudo o que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer isto, eu gosto de panelas, gostaria de viajar, gostaria de comprar aquilo, porque eu me amo, então eu quero o melhor para mim. E o Senhor também diz que nós temos que amar a Deus mais do que nos amamos a nós mesmos, mais a Deus do que a qualquer coisa. Então, amar ao nosso Deus é isso, nos é entregar a Ele, fazer a sua vontade e agradá-lo e mudar. Nós lemos a Bíblia para aprender o que é que eu tenho de deixar para agradar a Deus? O que é que eu tenho de fazer para agradar a Deus? Então, eu leio a Bíblia, eu ouço um ensinamento, porque eu preciso aprender o que eu devo fazer para agradá-lo, o que eu devo fazer para tirar isso da minha vida. A Bíblia é uma universidade para a nossa vida espiritual. Nós, aqui na Bíblia, quando a lemos, aprendemos o que é bom e o que é mal. O que é bom para agradar a Deus e o que é mal para dizer eu vou descartar isto porque eu não quero fazer isto, não quero fazer o que essa pessoa fez porque eu tenho de agradar a Deus, porque eu amo Ele, porque eu amo o meu Senhor. Então, a minha família pode vir contra mim, por exemplo, me proibir, me ameaçar, me dizer você não pode ir mais na igreja, você não pode ler a Bíblia, você não pode buscar a Deus. E vou te deixar sem herança, vou te descartar, você não será mais a minha família. E se eu me amo a mim mesma, digo, tudo bem, para não brigar com eles, eu não buscarei mais as coisas de Deus, porque eu me amo a mim mesma e amo mais a minha família. Mas se eu amo a Deus, eu digo não, podem me descartar, podem me menosprezar, podem me deixar sem herança. Tudo bem, porque eu seguirei o caminho do Senhor. Eu seguirei sozinha, porque eu estarei com Deus. Então, por quê? Porque eu estou amando a Deus com todas as minhas forças, o amando com o meu coração e a minha alma. É isso o que significa amar a Deus dessa forma, lhe agradar e lhe dizer, sim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu não quero pecar, eu não quero te ofender, e se isso for te desagradar, não farei. E o Senhor, quando Ele fala conosco pela profecia, o Espírito Santo, quando Ele nos faz chamado de atenção e nos ensina, não fica bravo desse jeito, não fica com rancor, não fique com inveja. Quando o Espírito Santo ensina essas coisas para nós, nós temos de obedecer. E quando eu obedeço, mostro para Deus que eu o amo porque eu quero agradar ao meu Senhor. É Deus primeiro, Deus será primeiro do que qualquer coisa. É isso que significa amar a Deus com a alma, com profundidade. E é isso o que Deus quer que todos nós façamos, que nós o amemos primeiro e depois as outras coisas. As outras coisas que somos nós são em segundo lugar. Vamos seguir em frente. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Nos sentimos abençoados no dia de hoje com sua presença. Que te queremos te dizer
que te amamos muito. Irmã, tenho uma pergunta, se a senhora me permite. Se encontra no livro dos Salmos, capítulo 32, verso 7. Diz assim: Tu és meu refúgio, guarda-me-ás da angústia, com cânticos de libertação me cercarás. Minha pergunta é, irmã, que são os cânticos de libertação com que nosso Deus nos rodeia nesses dias de angústia? Muito obrigado, irmã, e que o Senhor te continue abençoando. Bem, irmão, os cânticos diz aqui no verso 6: Por isso, orará a ti todo santo no tempo em que possa ser encontrado. Certamente, na inundação de muitas águas não chegarão estas a ele. Tu és meu refúgio, falando do Senhor. Guardar-me-ás da angústia. Aqui vamos perceber que o nosso Senhor Jesus Cristo era quem estava fazendo esta oração e ele estava o dizendo por meio da boca do rei Davi, porque o Senhor Jesus Cristo foi perseguido. Ele foi perseguido pelo diabo, usando o seu próprio povo, e eles o buscavam para o matar, e o Senhor estava passando por muitas angústias. E diz na Bíblia que ele orava e o Pai o ouvia e o guardava também. Então, como aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, tudo isto pode acontecer com qualquer crente que é seguidor da palavra do Senhor. Você pode acabar passando a mesma perseguição. Então, a pessoa pode usar a mesma oração, a mesma súplica para que Deus lhe ajude. Então, aqui diz: Tu és meu refúgio, guardar-me-ás da angústia. O Senhor Jesus disse isso, mas nós também dizemos, porque nós também às vezes passamos por muitas tribulações. Diz: Com cânticos de libertação me cercarás. Era uma forma de orar ao Senhor, era uma forma de dizer as coisas, uma maneira de expressar diante de Deus que os cânticos ou as orações, porque os salmos são cânticos, são profecias cantadas, e que esses cânticos também libertariam as pessoas. E diz também na Bíblia que o Senhor Jesus, é o que está escrito nos evangelhos, que ele ia no deserto orar, e ele lá provavelmente orava e cantava ao nosso Pai. Então ele lá estava numa íntima comunhão com o Pai, mas ele também deixou este ensinamento para que nós, os humanos, pudéssemos viver a mesma experiência, porque ele disse que tudo que ele fez, nós, os seres humanos, poderíamos fazer até melhores coisas, maiores coisas. Então, esses cânticos de libertação estão falando sobre os louvores e a oração que fazemos diante do nosso Deus no momento da tribulação e da necessidade. E já no verso 8 diz: Eu te farei entender e te ensinarei o caminho em que deves andar. Sobre ti fixarei meus olhos. Era a resposta que Deus deu para aquele quem estava fazendo a oração, o nosso Senhor. E até mesmo nós também, se orarmos ao Senhor dessa forma, Ele também vai nos responder e vai dizer: sim, eu ouvi a tua oração, ouço a tua oração, ouço a tua súplica e responderei e te abençoarei. É por isso que os salmos são um exemplo vivo e poderoso da manifestação de Deus no homem e da forma como o homem ou o ser humano tem que se apresentar diante do Senhor para que realmente tenha esse sucesso na sua vida espiritual. Nós temos de ler sempre os salmos, porque lá aprendemos a orar e louvar a Deus e aprendemos muita doutrina de como agir e de como Deus age conosco também. Então tenhamos certeza e muita confiança no Senhor. Vamos seguir? Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Que Deus a abençoe. A Igreja de Bossa Recreio a saúda. A amamos muito no Senhor e valorizamos tudo que você está fazendo por nós.
Se você me permite, irmã, tem uma pergunta em 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Diz assim, irmã, que todo homem nos considere servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Tenho essa pergunta, irmã, porque lendo o livro de Vivências, e cito, não sendo tarefa simples ocupar-se da profundidade das coisas de Deus, tampouco o é quando se trata de descrever a majestosa manifestação do seu poder, naqueles aos quais fez o seu chamado. Irmã, nós sabemos que o Senhor a você fez-lhe administradora da grandeza de Deus. A evidência é o respaldo que tem a igreja e que hoje estamos desfrutando isso. Como podemos ser estes bons administradores do poder de Deus para podermos dar-lhe o que o Senhor espera que nós lhe demos como igreja? Irmã, amo muito no Senhor. Obrigada. No que tange a sermos bons administradores, também deve-se incluir ser fiéis a Deus. A fidelidade é muito importante. Agora há pouco nós falamos dos irmãos de 50 anos e 40 anos atrás que ainda estavam vindo na igreja, mas eu gostaria que todos os irmãos e as pessoas que conheceram este caminho do Senhor há mais de 50 anos estivessem na igreja. Eu gostaria com todo o meu coração que eles até o dia de hoje estivessem presentes na igreja, porque a fidelidade é o que é importante. Sermos leais, seguir o caminho sem cansar, sem desanimar, sem sentir que eu cansei, que já quero mudar, já quero estar no mundo para ver outras coisas, para desfrutar outras coisas. Cansei de vir na igreja, cansei de ler a Bíblia. Isso é triste. É triste ouvir ou ver uma pessoa que está nessa situação. Os bons administradores, quer dizer, uma pessoa fiel, como quando o Senhor Jesus, no seu evangelho, deu a parábola, onde um senhor deixava o seu servo e foi embora, e quando ele voltou, achou que seu servo tinha sido fiel e tinha cuidado ou guardado dos seus bens e tinha trabalhado com fidelidade. E o Senhor disse que no reino dos céus, quem for fiel, o Senhor dirá, vem bom servo e fiel. Entra no repouso do teu Senhor. Mas a infidelidade é muito triste e dolorosa para os seres humanos. Então, quando diz aqui que todo homem nos considere, aqui estava falando o apóstolo Paulo, junto com os outros apóstolos, e ele disse que as pessoas os considerassem bons administradores e servos dos mistérios de Deus. Eles estavam sendo bom exemplo, estavam dando bom testemunho. E diz que cada um deveria ser achado fiel. E é isso que nós queremos, irmãos, porque todos somos administradores da palavra de Deus, do caminho de Deus. Nós estamos administrando o reino dos céus. E no que consiste? Consiste nos dons espirituais. Deus disse que Ele distribui os dons espirituais para cada pessoa como Ele quer. Mas Ele quer que essa pessoa seja fiel e que trabalhe e ganhe muitas almas com esses dons que o Senhor lhe deu, lhe otorgou, lhe concedeu, e que continue fiel até o último dia da sua vida, que não canse. E que a cada dia que se passa, você transforme a sua vida e que seja para o bem, que você possa se aperfeiçoar até chegar a ser perfeito na presença do Senhor. E diz aqui que nós podemos chegar a obter essas coisas, e essa nossa luta é isso que nós estamos pregando sempre, que devemos seguir e não desmaiar, seguir em frente nesta luta e sermos fiéis a Deus, para que Deus possa dizer para nós que somos bons administradores. É isso que queremos, estar diante do Senhor o servindo sempre. E nós
É claro, temos os ataques e a perseguição do inimigo pela inveja dele. E eu sei que no dia de hoje o Senhor já deu muitas bênçãos para muitos e vai lhes dar e está lhes dando muitos milagres, porque o Senhor vai se manifestar ou já está se manifestando, o Senhor fazendo milagres, sinais, prodígios, porque o Senhor disse para mim e o Senhor cumprirá o que ele prometeu. E cada um de vocês estará recebendo a bênção do Senhor. Cada um de vocês receberá um galardão muito grande. Então, sejamos fiéis com Deus. A fidelidade. Vamos seguir em frente? Vamos seguir. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Nos alegramos muito tê-la aqui conosco. Deus a abençoe. Por favor, irmã, minha pergunta está no livro de Gênesis, capítulo 28. Capítulo 5, versículo 28 ao 29. Sim, irmão, pode ler. Viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E pôs o nome de Noé, dizendo: Este nos aliviará de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Irmã, minha pergunta está aqui no versículo 29, porque Lameque disse que teu filho Noé aliviaria a humanidade das suas obras, mas o que ocorreu foi que um dilúvio e a morte de quase toda a humanidade. Estava Lameque se referindo a um alívio para a criação, sendo eliminada a maldade do homem através do dilúvio, ou acaso Lameque estava profetizando e as palavras de Lameque se refletiram na perspectiva de vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ao expressar que suas obras e esforços foram aliviados temporariamente, enquanto a humanidade foi quase totalmente destruída? Bem, obrigado, irmã. Se não houvesse acontecido de Noé achar graça diante de Deus, porque provavelmente ele fez obras boas que agradaram ao Senhor, se não tivesse acontecido assim, Deus teria destruído todos, desde Noé em diante, e tivesse acabado a humanidade, o que Deus tinha criado desde Adão até aquele momento. É por isso que quando ele está profetizando, porque aqui ele deu uma profecia e disse: Este nos aliviará de nossas obras, é claro, porque só sobrou a família de Noé com os seus filhos, e com essa família foi que a humanidade continuou funcionando normalmente. Então se cumpriu a profecia de Deus ter aliviado as obras, porque não os destruiu completamente, porque senão ele teria apagado da face da terra todos os seres humanos. O Senhor teria feito isso, mas como Noé achou a graça, então nesse momento ele foi o Salvador. Embora os outros morreram e só sobrou a família dele, mas com eles ficou o rastro dos seres humanos que Deus tinha feito com Adão e Eva. É isso. Bem, seguimos. Irmã Maria Luísa, boa tarde. Para mim é um privilégio, é uma honra estar hoje na sua presença, irmã. Se me permite, tem uma pergunta da Bíblia no profeta Jeremias, capítulo 25, do verso 34 ao 36. Sim, irmã. Diz assim, irmã: Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos em pó, maiorais do rebanho, porque cumpridos são vossos dias, para que sejais mortos e espalhados, e caireis como vaso precioso. E os pastores não terão caminho para fugir, nem os maiorais do rebanho para escapar. Voz de gritos dos pastores e uivo dos maiorais do rebanho, porque o Senhor devasta seus pastos. Irmã, nesses versos me chama muita atenção a palavra maioral. Pesquisei no dicionário e maioral se refere o pastor principal entre os pastores que cuidam dos rebanhos, mas especialmente de gado bravo. Minha pergunta é, irmã, se esses maiorais, na antiguidade, se referia aos principais e anciãos do povo de Israel,
E se hoje em dia podemos ver esses maiorais na igreja? Muito obrigada, irmã, pela resposta e que Deus continue a abençoando e enchendo-a de respaldo e muita saúde. Bem, Jeremias estava dando uma profecia para os governantes e os principais do povo de Israel e do povo de Judá, porque eles estavam falhando com Deus. Todos, os profetas, os sacerdotes e os reis e os governantes estavam falhando com Deus porque estavam praticando a idolatria, estavam pecando e tinham profanado o templo do Senhor. O templo que Salomão fizera, eles estavam profanando também com a idolatria, estavam o profanando. Portanto, Jeremias profetizou para eles o castigo que Deus daria para todo o povo. E é por isso que o Senhor falou não somente para o povo normal, mas para os maiorais, quer dizer, os chefes, os principais, os governantes. Era com eles que Deus estava falando, porque eram eles quem estavam sendo mau exemplo, mau testemunho. E por causa disso, o povo também imitava o que eles faziam. Hoje em dia é muito diferente, porque hoje temos o Espírito Santo, temos os dons, e Deus para cada pessoa dá os seus dons e a pessoa tem a sua vida espiritual pela qual cada um se esforça e tenta ser perfeito diante de Deus. Cada pessoa hoje toma cuidado de viver em santidade e agradar ao Senhor. Uns conseguem, uns obtêm mais do que outros, e Deus dá para uns mais do que os outros, porque depende do esforço de cada um, da sua luta. E hoje, o Senhor já não vai castigar um povo massivamente. Ele vai castigar ou premiar a pessoa, uma pessoa que for fiel, que buscar, que amar as coisas de Deus e que agrade a Deus em tudo, Deus a abençoará. E se for uma pessoa teimosa, que não quer se converter, não quer fazer a vontade de Deus, mas que serve de tropeço para a vida espiritual dos outros, Deus vai entrar a castigar essa pessoa, mas Deus não castigará mais a igreja em geral, como naquela época, quando Deus castigava o povo todo, porque era todo o povo quem pecava. Desde os profetas e os sacerdotes em diante, eles pecavam, então o que poderia se esperar das pessoas normais? Mas no dia de hoje, diz na Bíblia que cada um receberá ou o seu prêmio ou o seu castigo, dependendo da vida que conduzir diante do Senhor. E é isso que nós vivemos e desfrutamos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Desfrutamos disso também porque o Senhor abençoa todos os que seguem. E é como uma maratona. Quando se corre numa maratona, diz que todos correm porque querem chegar na meta e ganhar o prêmio. E é assim a nossa vida espiritual. Todos estamos lutando para ganhar as bênçãos do Senhor e seguimos em frente. Então, quem falhar, Deus saberá o que fará com essa pessoa que falha. Mas quem triunfar, Deus o abençoará ainda mais. É isso o que nós temos, as coisas lindas que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, essa salvação tão grande e também tão simples de carregar. E é por isso que o Senhor disse que o seu fardo ou o seu jugo não era tão pesado, que era muito leve, que nós poderíamos carregar. E o povo de Israel na antiguidade não conseguiram carregar todos esses fardos, os mandamentos que Deus colocou para eles, e todos falharam com Deus e Deus castigou todos eles. Mas hoje não é mais assim. Deus a cada um de nós nos dá ou nos tira, nos premia ou nos castiga. Então é por isso que temos de ser filhos obedientes, fiéis e leais com Deus. Vamos seguir em frente? Boa tarde, irmã Maria Luísa. Uma saudação fraternal da Igreja de Chapineiro. Queria lhe fazer uma pergunta baseada no livro de Cantares, capítulo 5, versículo 8. Sim, irmão, pode ler. Conjuro-vos, ó donzelas de Jerusalém, se achardes meu amado, que lhe façais saber que estou enferma de amor.
É tão maravilhoso como a igreja se expressa aqui e fala desse sentimento de amor diante de Deus, que me recorda quando a senhora nos reitera que estás loucamente apaixonada por Deus. E seu amor nasceu quando começou a ler a Bíblia, a buscar os dons espirituais. Esse amor faz com que suas alegrias superem suas tristezas, as dificuldades e também o desprezo das pessoas que não criam na senhora. E o Senhor te tem respondido, dando também o poder que até os fenômenos da natureza se submetem às suas orações e à sua presença. Esse amor nos contagia, irmã, e queremos imitá-la como a senhora imita o Senhor Jesus Cristo. Irmã, por favor, nos ensina o que mais a senhora fez para conseguir esse amor recíproco com o Senhor. E, sobretudo, que esse amor perdura pelo tempo e nos permite permanecer e servir a nosso Deus até o final de nossas vidas. Muito obrigado, irmã, por sua resposta. Bom, realmente, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu me apaixonei das coisas de Deus e eu quis saber e aprender muito de Deus. Eu não gostei que outros tentassem me ensinar, que me ensinassem e explicassem, porque eu não acreditava em ninguém, em nenhum ser humano. Eu mesma queria aprender, que o Senhor me permitisse que eu lisse e eu entendesse. E eu comecei a ler assim, e também no meio da leitura eu encontrei que haviam coisas que Deus proibia, onde ele dizia não deveriam fazer isto e aquilo, façam as coisas dessa forma. Eu via a história das pessoas, de pessoas que fizeram o que era bom, pessoas que fizeram o que era mal, e as consequências de tudo. E eu ia aprendendo de tudo e guardava no meu coração, e eu dizia que o melhor era obedecer e fazer o que é bom diante de Deus, obedecer e fazer o que a Bíblia me disse. E eu sempre lia para aprender. Eu quero aprender o que eu devo deixar na minha vida para agradar a Deus. Eu quero aprender o que eu devo fazer para agradar a Deus. E é isso que tem sido a minha vida. A minha vida toda foi assim. Até o dia de hoje eu continuo lendo a Bíblia e acho coisas novas, encontro palavras e expressões, frases que me ensinam, que me corrigem, que me fazem entender muitas coisas. E até o dia de hoje, eu ainda desejo, anseio e busco aprender mais e mais para agradar ao Senhor. Não gosto de copiar dos outros, ou viver como as pessoas vivem, sentir como as pessoas se sentem. Eu tenho o meu próprio critério. Eu crio uns critérios eu mesma, dizendo, isso aqui Deus não gosta. Aquilo pode ser que Deus goste, mas o outro não. E eu vejo que há pessoas na igreja que fazem isso e não acontece nada. Mas eu não concordo e eu não farei, porque eu quero agradar a Deus. E para mim, isso é uma coisa que vai me afastar de Deus, e é por isso que eu não faço isso. Não critico os outros, porque talvez seja essa a sua forma de ser, de sentir, de pensar, a sua forma de desejar as coisas ou desfrutar das coisas do mundo, ou desfrutar de um prazer, de alguma coisa que cause neles prazer. Eu não vou criticá-los, mas uma coisa que eu vejo que para mim é uma vaidade, que é uma coisa que não vale a pena, eu não trarei isso no meu coração, na minha alma, e nem vou fazer esforços em desfrutá-lo ou obtê-lo, porque isso não chama minha atenção. Outras coisas chamam a minha atenção. Agradar a Deus em tudo e sentir a Deus na minha vida. E não fazendo outras coisas que me causem prazer, porque eu acho que isso me afasta do caminho de Deus. Mas eu guardo isso para mim somente. Eu não ensino para os outros e nem forço os outros a fazer isso. Eu ensino a doutrina, mas há coisas pessoais, íntimas, que eu guardo para mim somente. E o conceito que eu tenho
É o Senhor quem me ensina. E eu penso, se eu tenho um conceito errado disso, o Senhor me ensina. Se eu estou errada, me ensina. Mas é isso que eu estou sentindo, é isso que eu faço. É essa minha vida sempre, tentar agradar a Deus e não fazer como os outros. Porque as pessoas às vezes copiam os outros, os imitam na sua vida, no que falam, na forma de se divertir. Eles imitam. Mas eu faço as coisas da minha forma, com a minha forma de pensar, mas sempre com o desejo de agradar ao Senhor. E eu aprendi que desde o começo, quando o Senhor começou a falar comigo pela primeira vez, quando Ele falou por meio de mim, eu vi que Deus cumpriu. Nunca tive um erro, vamos dizer assim, onde Deus tenha me enganado, vamos dizer assim, com uma profecia, onde o Senhor me fez uma promessa e ela saiu errado. Não, isso nunca aconteceu. Eu sempre temia ao Senhor e quando Ele falou para mim coisas muito difíceis, eu oro e digo, Senhor, me mostra novamente, me revela novamente para eu ter certeza que és tu quem está falando, porque como eu leio aqui na Bíblia, quando os profetas profetizaram e o Senhor ficava bravo com os profetas porque eles profetizavam errado, andando mal diante de Deus, o Senhor se afastava e eles profetizavam coisas erradas, então tudo isso me gerou muito temor e respeito ao mesmo tempo pelo Senhor, então eu tomo muito cuidado nisso, e eu sei quando Deus verdadeiramente fala, quando Ele diz alguma coisa e eu confio no Senhor. Eu confio e eu não presto atenção quando as pessoas estão angustiadas e assustadas e preocupadas, achando que vai acontecer isto e aquilo, que acontecerá com elas. Eu não, porque Deus já falou comigo, eu fico quieta, mas eu estou confiando no Senhor. Às vezes digo para as pessoas, não se preocupe, o Senhor disse que nada vai acontecer. Às vezes não digo nada porque eles são incrédulos e duvidam, e a minha vida tem sido assim. A minha vida foi assim, mas eu depositei tanto a minha confiança no Senhor, mas para que eu tenha certeza que Deus realmente está me dando uma revelação ou falou comigo e que isto seja 100% verídico, que eu não me sinta enganada, para sentir isso, eu sei que eu tenho de viver também uma vida muito reta diante dele e que o meu coração deve estar perfeito, sem mancha diante do Senhor. E é isso que eu também entendi na vida, irmãos. E eu conto como forma de testemunho também que quando o Senhor me colocou para fazer este trabalho e o Senhor me disse que eu tomasse as rédeas da igreja, eu fiz um propósito de servir o Senhor, de seguir, mudar e pedir para o Senhor me tirar muitos defeitos que eu tinha, porque eu sentia às vezes egoísmo ou inveja, talvez, contra uma ou duas pessoas. Eu sentia alguma coisa contra essas pessoas e eu pensava, Senhor, o que será? Será inveja? Serão ciúmes? Será que eu sou egoísta? O que será que eu sinto contra essas pessoas? Não entendo. Bem, e uma vez o Senhor me fez um chamado de atenção, sim, e disse para mim que eu devia mudar. Ele me disse, te falta amor, te falta amor. E quando ele me disse isso, eu percebi que era porque eu sentia ou ficava muito brava contra uma pessoa da igreja. E o Senhor ensinou para mim que era como uma inveja que eu sentia, ciúmes que eu tinha contra essa pessoa. E esse dia, quando o Senhor fez esse chamado de atenção para mim, eu conto para vocês, irmãos, que saiu do meu coração isso. E desde aquele dia eu não senti nada mais por aquela pessoa. Eu senti só harmonia. E comecei a minha vida. E eu comecei a sentir que comecei a amar a todas as pessoas, comecei a sentir um amor profundo pelas pessoas. Eu sinto carinho por todas as pessoas, quem quer que for, sejam adultos, sejam crianças, o que for. Eu sinto um carinho muito especial e uma sinceridade
para as pessoas. Eu não sinto hipocrisia no meu coração contra ninguém. Sinto alegria, amor e sinto felicidade. Eu gosto das pessoas, os respeito, amo eles como eles são. E eu sinto, irmãos, que foi Deus quem me mudou. Deus tirou tudo isso de mim e me preparou para conseguir o servir e para hoje eu estar na presença do Senhor, estar diante dele e assim testificando essas coisas. Então, como vamos mentir para o Senhor? O Senhor fez isso porque eu fiz o propósito no meu coração de amá-lo sempre e agradá-lo em tudo. E ser eu mesma. E ter os meus próprios critérios e a minha própria forma de pensar e de agir. E assim eu digo para ele: o que vejas que não está certo, ensina para mim, me mostra, porque eu talvez, por ignorância, faço alguma coisa que não te agrade, mas é isso, é o Senhor quem me ensina. Ele tem sido meu mestre, o meu orientador, aquele quem me apoia, me orienta, porque quem eu posso pedir um conselho, uma orientação, senão somente para ele? Ele. Por isso que eu sempre digo para os irmãos às vezes que é muito fácil amar a Deus, é muito fácil seguir o caminho do Senhor, porque quando nós fazemos esse propósito, Deus nos ajuda, Ele nos ajuda. E Ele estará no coração de cada um de vocês também, os ajudando para que vocês sejam perfeitos, para que vocês vivam uma vida reta com Deus, para que vocês não tenham essas brigas nas famílias, essas raivas, essas contendas, problemas, gritarias. Tudo isso temos de abandoná-lo, mas tudo isso foi Deus quem ensinou para mim e tirou de mim. E foi muito fácil, porque temos de amar a Deus, desejemos agradá-lo. E vocês verão como tudo isso é simples, nada é difícil. Conseguem, queridos irmãos e irmãs, vocês conseguem. Por isso, quando eu digo para vocês que amo vocês com todo o meu coração, eu digo com sinceridade. É isso, eu falo diante de Deus. Vamos seguir lá? Vamos seguir, irmãos? Vamos seguir aqui aprendendo muitas coisas lindas. Sim. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Irmã Maria Luísa, é uma honra e uma grande felicidade estar na sua presença. Irmã Maria Luísa, tem uma pergunta da Bíblia. Está em Salmos, capítulo 67, versos 1 e 2. Salmo 67? Sim, senhora. Sim, irmã, pode ler. Verso 1. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer seu rosto sobre nós, para que seja conhecido na terra teu caminho, em todas as nações tua salvação. Irmã Maria Luísa, eu gostaria que você nos explicasse a profundidade do que significa que Deus faça resplandecer seu rosto sobre nós, porque no verso 2 diz que dessa maneira será conhecido na terra o caminho de Deus e em todas as nações sua salvação. Muito obrigada, irmã, por sua resposta. Diz: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Aqui está falando de quem? Está falando da sua igreja, está falando da sua congregação, dos seus crentes, está falando aqui o Senhor. Diz: tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Diz: faça Deus resplandecer seu rosto. Quer dizer que Deus se mostre ou se manifeste nas nossas vidas, mas com muita claridade. Que Deus se manifeste ainda mais entre nós, que a cada vez que nós oremos a Deus, Ele nos ouça e responda, que a cada vez que nós peçamos uma coisa para Ele, Ele conceda para nós o anseio ou conceda a petição, que o Senhor nos proteja, que Ele nos guarde no momento do perigo, no momento da tribulação, que Ele fique atento a nós. É isso que significa que Ele faça resplandecer seu rosto sobre nós. E diz, por quê?
Porque se Deus cumprir, se Ele fala, se Ele se manifesta nas nossas vidas e nos ouve e nos responde, então diz, para que seja conhecido na terra teu caminho e em todas as nações tua salvação, para que as pessoas saibam que tu existes. E por isso é que acontecem os testemunhos na igreja. As pessoas testificam na igreja do que recebem de Deus. E quem ouve o testemunho diz, realmente, neste lugar Deus se manifesta, porque, veja, essa pessoa está dizendo de como Deus se manifestou na sua vida, e Deus abençoou, a curou, a libertou, a protegeu, então Deus existe sim. Então Deus ouve a oração, Deus abençoa sim. É isso. É isso que significa faça resplandecer seu rosto sobre nós, para que seja conhecido na terra teu caminho e em todas as nações seja conhecida a salvação do nosso Deus. Que a honra e a glória sejam para o nosso Deus. Vamos orar. Vamos orar ao nosso Deus e vocês digam para o Senhor que vocês querem estar apaixonados pelo Senhor todos os dias da sua vida, todos os dias da sua vida, que vocês querem estar apaixonados pelo Senhor, que querem estar em comunhão com Ele, que Ele ajude vocês, que o Senhor ajude todos, que Ele ajude todos nós. Santo Pai, Pai Celestial, o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Tu que és o Deus que andou com Moisés, o nosso Deus verdadeiro, que falou e fez promessas para Abraão, para Isaque e para Jacó. Para eles três, tu fizeste a mesma promessa, Senhor. Cada um lhe lembraste das promessas maravilhosas para que eles não se esquecessem, para que ficassem escritas no coração. E assim, meu Senhor, essas promessas estão escritas até o dia de hoje no nosso coração e também estão escritas aqui na Bíblia, meu Senhor. E nós lemos e nos regozijamos e alegramos o nosso coração a cada vez que lemos a Tua palavra e que vemos as Tuas promessas e que vemos o cumprimento da Tua palavra e vemos a Tua manifestação nos seres. Te manifestas, abençoas, estás apoiando, abençoando, estás dando alegria, saúde, ouvindo as orações, ouvindo o clamor, olhando para as tristezas, as dificuldades de cada um. Senhor, Tu tens compaixão de cada um. E a Tua misericórdia foi tão grande, Senhor, o Teu perdão, o Teu amor, a Tua paciência que tiveste conosco. Tudo é inigualável, Senhor, incomparável. A Tua manifestação, a forma como procedes conosco, Senhor, todas as promessas que fizeste para nós em todos esses anos que Te conhecemos, tudo veio se cumprindo dia após dia. As coisas de hoje são o cumprimento também da Tua promessa, o cumprimento dos sonhos, das visões, das profecias de algumas pessoas, meu Senhor. Tu cumpriste e não te esqueces de nada, mesmo que nós esquecemos, mas Tu não esqueces, e nós estamos aqui na Tua frente, Senhor, estamos diante de Ti para receber a Tua bênção, a Tua misericórdia, e para pedir perdão pelas fraquezas e pelas coisas erradas que fazemos, porque não estamos, Senhor, preparados totalmente para sermos perfeitos diante de Ti, para fazermos a Tua vontade, Senhor, para Te agradar. Então, o inimigo vem e nos ataca, mas Tu nos ajudarás e Tu nos consolarás. Santo Pai, eu peço a Ti misericórdia. Peço a Ti, Senhor, que estendas a Tua mão misericordiosa e poderosa, que Tu abençoes todos os irmãos e as irmãs, todas as pessoas e todos os que estão hoje aqui, todos os que não conseguiram vir, que Tu os libertes, que Tu coloques no coração de cada um esse amor por Ti,
que Tu os aperfeiçoes nas suas vidas espirituais, que Tu lhes des dons espirituais, que Tu os uses no Teu caminho, que todos se tornem Teus ministros, sacerdotes, reis para o Teu ministério, para o trabalho da obra evangelizadora. Santo Pai, estende a Tua mão também misericordiosa e cura todas as pessoas que estão doentes. Olha, Senhor, para as pessoas doentes. Eles te clamam, te pedem e contam para Ti a doença que há no seu corpo. E eles pediram para Ti, Senhor, cura. Repreende, Senhor, todo espírito de doença, tira toda doença, Senhor, destrói toda a obra do maligno, quebra as correntes, destrói as obras do maligno e liberta cada um, Senhor, e cura, e faz prodígios e sinais e milagres, porque Tu, meu Senhor, prometeste assim, Senhor, e será assim. Tu abençoarás e Tu darás o triunfo e as bênçãos e a vitória para cada um, meu Senhor. Aumenta a fé e a confiança no coração de muitos e lhes dá, Senhor, essa limpeza, essa libertação. Abençoa cada um, Senhor. Cura, Senhor, com o Teu poder, com o Teu amor, com a Tua misericórdia e envia, Senhor, o poder do Teu Espírito Santo sobre cada um, Senhor. Lhes dá dons espirituais, Senhor. Lhes dá o espiritual para cada um, dá a bênção e a limpeza da alma, limpeza de coração, limpeza do corpo, quebra as ataduras, quebra as correntes, quebra as ligaduras, Senhor, cura, limpa. Obrigada, Senhor, obrigada, Santo Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, meu Senhor. Em Ti eu coloquei muitas bênçãos, meu povo, porque todos vão me servir. E todos me seguirão, e eu os tirarei das aflições, eu tirarei as aflições e as tristezas, eu tirarei as ataduras e as doenças de muitos. Também prosperarei economicamente muitos, e tirarei muitos tropeços, tirarei muitas armadilhas do inimigo e a inveja do diabo contra muitos. Abençoarei e darei triunfos e prosperidade. Prosperarei cada pessoa, cada coração, cada igreja, cada templo, eu os abençoarei e estarei abençoando esta nação, porque abençoarei este país, porque lhes darei triunfo e vitória e progresso em tudo, e vocês saberão que eu existo, e que me manifesto, e que estou aqui atento às solicitações de muitos dos que me amam e me clamam, me oram e me pedem com fé. Eu estarei atento, os meus ouvidos ficarão atentos à oração de muitos, ao clamor de muitos. Seguirei em frente, dando a bênção e a prosperidade como eu prometi. As minhas promessas são fiéis e verdadeiras. Continuem em frente firmes, porque vocês receberam as bênçãos. Muitas mudanças e triunfos se vêm para cada um. Muita bênção e prosperidade. Portas abertas de bênção material e espiritual e bênçãos econômicas. Progresso também se vem. E muitas mudanças, muitas alegrias, muito regozijo, muita mudança, bênçãos darei, mudanças vêm. Obrigada, Santo Pai, obrigada, Eterno Deus, obrigada, Senhor. Quebra, meu Senhor, esses empecilhos e lhes dá regozijo e alegria, Senhor. Obrigada, obrigada pelo Teu amor, obrigada pelas Tuas bênçãos, pela Tua misericórdia, pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, aleluia. A honra e a glória sejam para Ti, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus, Glória aleluia. a Deus, aleluia.
Glória ao nosso Deus. Glória ao Todo-Poderoso. Agradecemos o Senhor. Agradecemos o Senhor. E eu gostaria que vocês cantassem ao Senhor sem a música mesmo. Cantem ao Senhor a capela. Qual seria o coro? Cantem ao Senhor esse coro que diz: Te venho dizer que te amo, Senhor. Mas vocês sozinhos vão cantar. Glorioso é o nosso Deus. Digam para o Senhor: Te amamos, Senhor. Te amamos com todo o nosso coração. Venha a nossa vida, Senhor. Louvado seja o teu nome para sempre. A honra seja para o nosso Deus. Obrigada, irmãos. Obrigada, obrigada, obrigada. Que o Senhor abençoe vocês. Que abençoe vocês. E peço desculpas que eu estive muito ruim da minha garganta, mas feliz no Senhor. E o importante é que o nosso Deus esteve contente conosco hoje. Obrigada e o Senhor abençoe. Até mais, até mais. Eu mando beijos para todos. Deus abençoe.